Olá, alunos! Sejam bem-vindos a essa nossa segunda aula da nossa segunda semana de aulas do Direito Empresarial. Sejam bem-vindos, espero que tenham aproveitado a primeira aula e nós iniciamos hoje com os dois tópicos do registro mercantil e da escrituração. Temos que direitos e deveres, quando nós nos tornamos empresários, nós passamos a ter direitos e deveres. Dentre eles, nós podemos citar que quando você se torna empresário, você tem o dever de realizar o registro e a escrituração perante a junta comercial. Então, esses são os dois principais deveres que nós podemos trazer quando nós assumimos a obrigação, quando nós nos tornamos empresários, nós assumimos essas obrigações. Além disso, existem outras obrigações que nós iremos falar futuramente e também os direitos que são inerentes à criação de uma pessoa jurídica. Então, o nosso primeiro assunto será o registro mercantil. Do que se trata o registro mercantil? Basicamente, ele está disciplinado pela Lei 8.934 de 94. Ele é o fato de atribuir uma personalidade jurídica à empresa. Então, a partir do momento que você faz o registro mercantil, você, além da pessoa física, pessoa natural que você era, você passa a ser também uma pessoa jurídica. Então, cria essa personalidade jurídica diferente. Além disso, nós temos que, dentro do registro da empresa, nós temos dois órgãos. Nós temos as juntas comerciais e nós temos também o DNRC, que é o Departamento Nacional de Registro Mercantil ou de Registro do Comércio, DNRC. Então, ele tem competência federal e as juntas comerciais possuem competência estadual. Em cada unidade federativa terá uma junta comercial com sede na capital. Então, as juntas comerciais que fazem os registros, executam efetivamente os registros. Somente serão negados os registros em caso de ausência de alguns dos requisitos que são necessários para a regularização dessas formalidades. As juntas comerciais, elas analisam os aspectos formais e então verificam a possibilidade desse registro ou não. Eu trouxe aqui para vocês que a junta comercial ela é responsável então pelo arquivamento, pela autenticação e pela matrícula das empresas. Esses são os três atos que são praticados pelas juntas comerciais. Então, a matrícula, a autenticação e o arquivamento. Nós iniciamos pelo arquivamento. O que é o arquivamento? Nós temos duas formas desse arquivamento. Nós temos inicialmente o registro e posteriormente nós temos a averbação. O que é o registro? O registro ele é realizado quando da constituição inicial de uma empresa. Já a averbação é quando forem outros atos. Por exemplo, criação de uma filial, será feita uma averbação e não um registro. Então, o registro inicial é feito lá no procedimento de arquivamento e as averbações são feitas posteriormente em qualquer alteração que venha a ocorrer. Lembrando que, a partir do momento que você assina aquele documento que será registrado ou que será averbado dentro do procedimento de arquivamento, a pessoa tem 30 dias para ir lá na junta comercial e fazer esse arquivamento. 30 dias. Esse prazo, se passar dos 30 dias, ele não irá retroagir, ou seja, será contado a partir do momento em que a pessoa efetivamente levar a registro e não mais da assinatura, porque a pessoa não respeitou o prazo de 30 dias que nós acabamos de falar. Isso é importante verificar que não retroage esse prazo. Depois, nós temos a junta comercial. Incluindo ainda o arquivamento, nós podemos dizer que no procedimento de registro e de averbação, existem três condutas que o funcionário da junta comercial poderá adotar. Quais são essas três condutas? A primeira delas é determinar o arquivamento. Se estiver tudo ok, determina o arquivamento e já está resolvido. A segunda conduta é pedir para que a pessoa regularize, determina essa correção no prazo de 30 dias quando for um vício sanável. Quando for algo que pode ser corrigido, que pode ser consertado, então determina o prazo de 30 dias para que essa pessoa corrija e volte novamente a trazer esse procedimento na junta comercial. E por último, a terceira conduta que poderá ser adotada pelo funcionário da junta comercial é, quando for o caso de um vício insanável,
indeferir o pedido de registro daquela empresa especificamente. E isso ocorre, um exemplo é quando há um impedimento, que nós falamos já na aula passada sobre os impedimentos para a realização de atividade empresarial. Dessa forma, então, essas são as 3 condutas que podem ser adotadas, 3 opções de condutas que poderão ser adotadas pelo funcionário da junta comercial. Além disso, nós temos o segundo procedimento, que é a autenticação. O que significa autenticar? Autenticar é quando você observa uma folha original e uma cópia e diz que a cópia corresponde à cópia fiel da original. Então isso é autenticar, é verificar a veracidade das informações dessas cópias, da cópia e da original. Então isso ocorre normalmente na abertura e no encerramento dos livros empresariais. Nós temos que esses livros servem de prova para o empresário, porém eles precisam necessariamente estarem autenticados. Caso não estejam autenticados, eles não servirão de provas a favor do empresário. Então é importante que o empresário, antes mesmo da abertura desse livro, seja na abertura e no fechamento, haja essa autenticação desses livros empresariais para evitar problemas e para ter também uma certa garantia. Além disso, nós temos aí o último procedimento, que é a matrícula. A matrícula, em verdade, ela é destinada apenas a alguns profissionais. Não são todos os profissionais que vão necessitar fazer a matrícula, ter a matrícula perante a junta comercial. Isso ocorre em apenas algumas categorias, que é o administrador de armazém geral, o leiloeiro, os intérpretes e os tradutores, que também irão buscar perante a junta comercial a sua matrícula para poder exercer profissionalmente a sua atividade. Lembrando que se durante 10 anos não existir nenhuma averbação referente àquela empresa, a junta comercial não tem como saber se essa empresa está ainda em funcionamento ou deixou de funcionar. Por esse motivo, precisa informar se continua exercendo a atividade sob pena de ter o registro cancelado. Então é importante que as pessoas façam o registro e que a cada um certo tempo, se não tiver alteração nenhuma para averbar, que se dirijam até a junta comercial e informem que a empresa continua sim exercendo suas atividades para não ter o seu registro cancelado e automaticamente perder essa questão do nome empresarial. A manifestação quando ocorre uma notificação da junta comercial. Às vezes a pessoa recebe a notificação da junta comercial e não se manifesta, simplesmente permanece inerte. Nesse caso, é necessário que sejam respondidas essas notificações, sob pena então de tornar-se uma empresa irregular e também de perder a proteção do nome empresarial. Então essa questão da proteção do nome empresarial é muito importante, porque às vezes, normalmente a empresa é identificada por esse nome empresarial e a partir do momento que ela perde essa proteção do nome empresarial, ela perde às vezes muito mais do que isso. Tudo bem, aí se ocorreu de perder essa proteção do nome empresarial, perder o registro, qual é o procedimento para voltar a ser regular? Isso é importante que a gente observe também. Como que é o procedimento? Vai ter que realizar todo esse procedimento de registro novamente. E aí sim, voltará a ser regular. Porém, é importante verificar que a perda do nome empresarial, às vezes, ela é irreversível. Por que que ela é irreversível? Porque se uma outra empresa, nesse período, registrou o mesmo nome que você possuía na sua empresa antes, você não terá o direito de retornar com aquele nome. Então, é importante que esse nome não poderá mais ser utilizado e aí, então, a pessoa acaba perdendo esse direito. Posteriormente a essas questões de registro do empresário, que é uma obrigação, que tem todo esse procedimento perante a junta comercial, é importante que a gente observe a escrituração. O que é a escrituração? Segundo o artigo 1179 do Código Civil, o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado
econômico. Então, o sistema de contabilidade mecanizado ou não, como o próprio artigo diz, e além disso, anualmente representar e fazer o levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do resultado. Então, essa é uma outra obrigação inerente ao empresário que ele necessariamente irá observar sob pena de sofrer as consequências legislativas. O que é a escrituração, pessoal? A escrituração é uma técnica contábil, significa dizer que serão lançados em livros toda a movimentação da empresa. Isso é escriturar, isso significa escriturar, que nós temos a questão também de levar para a autenticação perante a junta comercial. Então, seria uma forma de documentar a vida econômica da empresa, porém, nós precisamos observar que precisa existir os documentos, a escrita nos livros e também posteriormente fazer essa junção para aí então nós termos tudo o que necessita relacionado à escrituração. Então eu vou juntar os documentos, vou escrever e vou guardar os livros empresariais para que eu possa ter essa prova arquivada também. Então, todas os que fazem prova de operação, tudo que a empresa realiza, compra, venda, pagamentos, compra de ativos, todas essas questões precisam ser registradas nos livros e em livros próprios. Qual é a finalidade da escrituração? Tudo bem, então para controle, mas aí as pessoas dizem, não, mas eu tenho o meu controle através de um software, beleza. Mas os livros empresariais já consta lá no Código Civil como uma obrigação. Então a escrituração deverá ocorrer mesmo que você tenha um outro sistema, porque o próprio Código diz que a escrituração é uma obrigação dos empresários. Então, é um dever de padronização, inclusive internacional. Então, esses livros deverão ter uma padronização internacional porque podem haver investimentos, pessoas interessadas em realizar investimentos que não residam no Brasil, então vai seguir um padrão internacional, inclusive. Além desse padrão internacional, nós temos a questão do fisco, que poderá querer realizar inspeção nesses livros. Dessa forma, então, o padrão precisa existir. Ela precisa ser uniforme, baseada nos livros e principalmente em correspondência com a documentação apresentada. Quem faz a escrituração? A lei é clara ao dizer que precisa ser por contabilistas. Quem são os contabilistas? A lei traz contabilistas para não trazer apenas contadores. Os técnicos em contabilidade também estão aptos a realizar essa escrituração. Então, contadores e técnicos em contabilidade. Existe uma exceção. Como quase toda regra tem uma exceção, aqui não seria diferente. A exceção é quando se trata de uma cidade muito pequena e naquela cidade não tem nenhum contabilista. Então aí poderá ser realizada a escrituração pela própria entidade. Além disso, existem os requisitos para a escrituração. Quais são esses requisitos? Além de ser feito por contabilistas, que nós falamos, vai ser colocado em moeda corrente, em ordem cronológica, em idioma nacional e seguindo todos os padrões estabelecidos pela lei. Além disso, é importante que não hajam rasuras, borrões, alterações, linhas em branco, para que não haja possibilidade de adulteração desses livros empresariais, dessa escrituração. É uma forma de fiscalizar principalmente. Infelizmente, nós necessitamos dessas fiscalizações, que às vezes ocorrem com maior frequência, às vezes com menor frequência, mas é uma necessidade realizar essa fiscalização. Então nós falamos de escrituração e a respeito dos livros, quais são os livros que são obrigatórios, quais são os livros necessários? Então nós temos pela lei que o livro obrigatório comum de todos os empresários é o livro diário. Do que se trata o livro diário? O livro diário ele traz, como o próprio nome diz, todas as informações do dia a dia da empresa. Então uma compra, uma venda, desde manutenção de maquinário, todas essas questões devem ser registradas sim no livro diário. Elas vão diretamente no livro diário e ao final dele vai o balanço patrimonial e o levantamento da demonstração dos resultados. Algumas empresas optam por substituir o livro diário por fichas. Não há problema em relação a isso, porém aí terá que ter um livro específico para escriturar
o balanço patrimonial e a demonstração de resultado. Então vai ter que ter um outro livro especificamente para isso. Além do livro diário, existem outros livros que são exigidos por lei e aí dependendo do ramo de atividade que a pessoa desenvolve. Mas esses são os livros, o livro diário é livro obrigatório a todos os empresários, independentemente da atividade desenvolvida por ele. A exibição dos livros é uma situação que às vezes a gente pensa, mas o livro é da empresa, ele é sigiloso, sim. Mas existe também uma exceção quando os livros deverão ser apresentados normalmente por ordem judicial, aí sim existe a possibilidade. Lembrando que os livros, eles fazem prova a favor e contra o empresário. Então, se eles fazem prova a favor e contra, eles poderão ser utilizados pelas duas partes. A diferença é que, para fazer prova a favor do empresário, ele tem que estar autenticado, ele tem que estar extremamente regular. Para fazer prova contra, ele não precisa estar autenticado e mesmo assim fará prova. Porém, o empresário tem o direito e a possibilidade de comprovar que aquelas informações não correspondem com a realidade. Então, ele vai servir de provas, vai ter toda essa possibilidade, mas também tem os seus requisitos. Então, a aula de hoje foi sobre o registro mercantil realizado perante a junta comercial e também sobre a escrituração envolvendo os livros empresariais. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula de hoje e agradeço pela atenção e até a próxima aula.